Olha, tem um tema que, no fundo, mexe com todo mundo. As dinâmicas entre pais e filhos. Elas podem ser bem complexas, às vezes até dolorosas. A ideia aqui é a gente ir um pouco além do óbvio, sabe? Tentar entender e, quem sabe, começar a curar esses laços de uma forma diferente. Já pararam para pensar nisso? É curioso, né? Uma briga sobre a hora de voltar para casa ou sobre uma nota baixa parece que é sobre aquilo, sobre o agora. Mas, na maioria das vezes, é só um eco de histórias que a gente nem vê, de padrões que vêm se repetindo de geração em geração. E o pulo do gato é este. O comportamento que a gente vê é só a pontinha do iceberg. A questão de verdade está no vínculo, nas expectativas que um projeta no outro e naquelas lealdades invisíveis que guiam nossas atitudes sem a gente nem perceber. Vamos dar uma olhada nisso usando 3 lentes da psicologia e, o mais importante, buscar um caminho prático para mudar esse cenário. Então vamos lá para a primeira parte, as 3 lentes. Para a gente sacar por que certas coisas vivem acontecendo, precisamos olhar o que está por baixo da superfície desses conflitos. A primeira lente é a da psicanálise. O que ela mostra pra gente é que, sem querer, a criança pode virar uma espécie de projeto de reparação para os pais. É como se, de forma silenciosa, ela recebesse a missão de realizar os sonhos que os pais não conseguiram ou de curar as dores que eles ainda carregam. E essa frase resume o perigo todo. É forte, né? Quando a criança deixa de ser uma pessoa para ser uma solução, o relacionamento que devia nutrir começa a intoxicar. O vínculo fica doente porque a criança perde o direito de ser só ela mesma. Agora, a segunda lente, a psicologia de Carl Jung. Aqui, o grande conflito é a luta pela individuação. Que palavra é essa? Basicamente, é o impulso que todo mundo tem de se tornar uma pessoa inteira, autêntica. O problema começa quando esse impulso bate de frente com aquela imagem ideal de filho ou filha que os pais têm na cabeça. E isso leva a gente para uma verdade que é, fundamental. Amor de verdade não busca se completar no outro. Pelo contrário, ele celebra a jornada do outro para se tornar quem ele nasceu para ser. O maior presente que se pode dar a um filho é a liberdade para ele descobrir a própria identidade. A nossa terceira lente vem da filosofia sistêmica lá de Bert Hellinger. Aqui, a gente muda a câmera de lugar. O indivíduo não é visto sozinho, mas como parte de um campo maior, a família. Um problema entre pai e filho raramente é só deles. Muitas vezes é um sintoma de um desequilíbrio no sistema todo, como uma lealdade ao ancestral ou uma inversão de papéis. E como é que a gente vê isso na prática? Bom, às vezes vemos filhos que, sem nem saber, carregam a tristeza de um avô que foi esquecido pela família. Ou filhos que botam nos ombros a responsabilidade de fazer o pai ou a mãe feliz. Ou ainda, quando a hierarquia se inverte. A regra de ouro do sistema é simples. Pais dão, filhos recebem. Quando isso se quebra, o conflito é quase certo. Beleza, agora a segunda parte, o defeito central. É aqui que a gente junta tudo e vê como o amor, com a melhor das intenções, pode acabar virando controle. Olha que interessante essa comparação. Ela mostra direitinho como as coisas se distorcem. A intenção de amar vira um apego que sufoca. A vontade de cuidar se transforma numa necessidade de controlar cada passo. E o instinto de proteger vira um medo que paralisa todo mundo. Então, os ingredientes que cozinham esses conflitos são quase sempre os mesmos, não importa a teoria. É a projeção das nossas próprias sombras no outro, é a tentativa de controlar o caminho dele, é o uso da culpa como uma ferramenta de manipulação e é essa fusão emocional, sabe? Onde ninguém sabe mais onde um começa e o outro termina. As identidades se misturam e aí não tem mais espaço para crescer. Terceira parte, a mudança de paradigma. Se até agora a análise do problema pareceu complexa, a solução é, na verdade, radicalmente simples. É um convite para a gente sair do modo controle e entrar no modo presença. E essa frase, ela é a essência de tudo. A cura não está em tentar consertar o outro, mas em mudar a nossa própria postura. É sair desse modo que exige, que julga, que manipula, e entrar num modo que simplesmente está ali, que acolhe, que observa, que ama. A grande virada de chave é entender que o problema fundamental não é o outro, é a nossa percepção de que estamos separados. Nessa nova visão, pais e filhos são duas consciências numa jornada de despertar juntas. O pai não é um juiz para dar uma sentença e o filho não é uma propriedade para ser moldada. Certo, mas e na prática, como a gente faz isso? Primeiro, retirando conscientemente as nossas projeções. Depois, liberando a si e ao outro da culpa.
abandonando essa ideia de que a gente precisa salvar alguém, aprendendo a enxergar a pessoa de verdade por trás do comportamento dela. E, por fim, escolhendo abençoar o caminho do outro em vez de tentar corrigi-lo a cada segundo. O que essa prática toda cria é o que podemos chamar de uma consciência viva. É a capacidade de não reagir no piloto automático. É ter aquela habilidade de dar uma pausa, observar o padrão antigo vindo e conscientemente escolher uma resposta diferente. É assim que se quebra o ciclo da dor. E para a gente fechar, vamos para a prática mesmo. O caminho começa com algumas perguntas bem diretas para se fazer com honestidade. A primeira pergunta é um convite à clareza. Quem é que está na minha frente de verdade? É a pessoa real, com os sonhos e os desafios dela, ou é só a imagem que eu criei na minha cabeça? A segunda, essa aqui pega, hein? É para a gente examinar a nossa motivação. Guiar vem do amor, da confiança no potencial do outro, controlar vem do medo, da falta de confiança. A linha é fina, mas a energia é completamente diferente. E a última, que talvez seja a mais profunda de todas. O amor que eu ofereço é livre? Ou será que lá no fundo eu estou tentando dar ao meu filho a infância que eu não tive, ou protegê-lo das dores que eu senti, transformando-o, sem querer, num projeto de conserto da minha própria história? E para encerrar, fica essa mensagem que é quase um alívio, né? A meta não é a perfeição. Isso não existe, isso só gera culpa. A meta é a consciência, é estar presente, atento, disposto a aprender e a se curar no caminho, junto com os filhos. E essa é a melhor notícia de todas. Consciência não é um dom que uns têm e outros não. É uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela pode ser praticada, desenvolvida e fortalecida. A mudança é sempre possível, começando agora, na próxima escolha consciente que a gente fizer.